Foi bom dia, irmãos. Para a convocação a este culto, quero convidar a Santa e Amada Igreja do Senhor para a leitura do Salmo 16. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quero convidar os amados irmãos que se coloquem em pé para juntos louvarmos a Deus com o Salmo 16. Minha alma diz que tu
Quero convidar a amada congregação para uma oração de invocação. Oremos. Pai eterno, santo, gracioso, Deus perfeito em misericórdia, em bondade, Deus que é reto, justo juiz, Deus todo-poderoso, Senhor que pode todas as coisas, Deus que pode transformar toda e qualquer situação, Deus vivo, Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós queremos cultuar nesta manhã, queremos cantar salmos e louvores para professarmos, Deus, nossa fé no Senhor, nossa confiança, Deus, porque o Senhor é rocha. Sabemos que neste mundo, Deus, passamos tribulações, passamos angústias e aflições, tristezas, mas o Senhor é a nossa alegria, Deus, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor nos firma os pés em lugar espaçoso e o Senhor nos agracia, Deus, com a Tua bondade, com a Tua graça, com as Tuas misericórdias e a Tua alegria, Deus, pois a Tua alegria, Deus, nos faz ter força, Senhor, para continuarmos, Deus. E nós lhe pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar este culto desta manhã. Porque para prestarmos este culto ao Senhor, nós necessitamos da Sua ajuda. Primeiro, Deus, nós necessitamos do Teu perdão, da bênção do Teu perdão, pois reconhecemos que somos falhos e pecadores. E também, Deus, rogamos a Ti que o Senhor nos oriente, Deus, a prestarmos este culto de forma agradável ao Senhor, de forma que o Senhor aceite. Queremos prestar um culto em espírito e em verdade. Pedimos ainda que Teu Santo Espírito venha nos iluminar na Tua palavra, Deus, que será ministrada nesta manhã, e que a Tua igreja possa ser edificada, Deus, pela Tua graça e pelo Teu amor. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, pois precisamos da Tua bênção. Pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e pecados e receba, Deus, nossa adoração que será feita a partir deste momento. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, oferecemos a Ti este culto. Amém, Senhor. Amada igreja, vamos ao voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem assentar-se, por gentileza. Quero convidá-los à leitura do Salmo 31, verso 10. Versículo 10 do Salmo 31 diz assim: Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Irmãos, uma das grandes realidades espirituais que as Escrituras nos mostram, nos ensinam, que a Santa Palavra de Deus nos ensina, é que a culpa, ela causa tristeza. A iniquidade, o pecado, ele traz tristeza a ponto de nós sofrermos, como diz aqui o versículo 10, né? A nossa força fica debilitada por causa dos nossos gemidos e os nossos ossos se consomem. O salmista Davi aqui no Salmo 32, versos de 3 a 6, ele também vai falar sobre isso. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste
a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então nós temos aqui, irmãos, uma revelação do Senhor Deus, através desse salmo, que o pecado, de fato, ele consome nossos ossos, traz tristeza ao nosso coração, e a tristeza, ela produz até mesmo algumas enfermidades emocionais. E o sentimento de culpa, nós sabemos, já vimos isto várias vezes, né? Que ele consome o ser humano. Mas Deus, ele oferece graciosamente o seu perdão. Somente Deus tem poder para perdoar pecados, e isso para que os homens o temam. Então, o ser humano, ele tem duas ações. A primeira é confessar diante de Deus os seus pecados, reconhecer a sua miséria espiritual, que ele de fato é pecador, e clamar, rogar a Deus pelo perdão dos pecados. E isso, irmãos, tem que ser individual. Todos nós temos esta situação e precisamos de penitência. Nós precisamos do perdão de Deus. E também nós temos um dever que o Senhor Jesus nos deixou. E eu quero ver com os irmãos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quando o Senhor Jesus, ele nos dá a oração do Pai Nosso. No verso 12, ele diz, como uma petição mesmo, como não? De fato, uma petição a Deus, como uma necessidade básica do ser humano. Mas o Senhor Jesus, ele vai condicionar aqui o pecado de Deus, o perdão de Deus ao nosso próprio perdão. E ele vai dizer aqui no verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A importância do perdão, irmãos, nós para eliminarmos essa tristeza que a culpa, que o pecado traz, nós não precisamos somente do perdão de Deus. O perdão de Deus, ele é fundamental para isso. Nós necessitamos desse perdão de Deus para nos restabelecer, né? Para nos reavivar espiritualmente, para eliminar questões emocionais. Nós precisamos desse perdão de Deus, é um fato. Mas o Senhor Jesus aqui, o Senhor Jesus, ele dá os mesmos ensinos do Antigo Testamento, né? Mas só que ele se aprofunda mais. É como nos 10 mandamentos, quando ele vai ensinar os 10 mandamentos, ele se aprofunda mais naquilo. A fé cristã, ela é muito moral. E a moral de Deus, ela é muito positiva, assim como o caráter de Deus. E aqui, então, ele vincula o perdão de Deus o fato de nós perdoarmos os outros. Nós não podemos perdoar pecados das pessoas. Nós não temos poder de perdoar pecados das pessoas. Mas nós temos o dever de perdoar as ofensas que essas pessoas nos fizeram. E assim também nós devemos pedir perdão a elas, quando nós as ofendemos, né? Então, na oração do Pai Nosso, ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É como dizer para Deus, Senhor, toma como base para o Senhor me perdoar, toma como base a forma que eu perdoo. Então, existe aqui uma profundidade grande. Então, nós devemos ser treinados, irmãos, em perdoar. Nós vivemos uma geração onde a oração do cristão, ela está resumida em pedir benefícios a Deus. Pedir benefícios. Pedir que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa família, que Deus nos dê aquilo que queremos, que Deus satisfaça os nossos desejos. E a nossa oração, ela vai ficando resumida parece que de uma forma egoísta nossa. Parece que o mundo vai girando em torno de nós, né? Então nós devemos aprender a buscar a Deus pelos atributos que Ele tem, reconhecendo a grandeza e a perfeição dEle, perfeição moral que nós não temos. E pedir a Ele que nos ensine
a sermos mais cristãos, né? E perdoar mesmo, de fato, todos aqueles que nos perdoam. Quando nós entendemos esta petição que o Senhor Jesus nos ensina aqui na oração do Senhor, quando nós entendemos isso, nós falamos assim, olha, da mesma forma que eu necessito do perdão, da mesma forma que a tristeza está gastando a minha vida, que os meus ossos estão secando por causa dos meus gemidos, por causa do meu pecado que eu calei, da mesma forma eu tenho a necessidade de perdoar as pessoas. Lembrando algo que eu sempre falo, né? Mas é verdade, o perdão ele não é um sentimento. Nós não sentimos vontade de perdoar quando nós somos ofendidos. Mas o perdão ele é uma atitude. Então simplesmente perdoe. Perdoe aquele que te ofende, perdoe ele. Tá? Perdoe essa pessoa. E assim você também estará pronto para pedir o perdão de Deus sobre as suas próprias ofensas, sobre os seus próprios pecados. Dito isto, quero convidar a amada congregação para uma oração de confissão. Nessa oração de confissão, caso haja algum pecado ainda não confessado, que os irmãos sintam o desejo sincero, né, voluntário, de pedir perdão a Deus nesta manhã, se você quiser, peça também perdão a Deus pelas vezes que você não perdoou o seu próximo, pelas vezes que você não perdoou o seu semelhante, que você confundiu a atitude com o sentimento. O perdão ela é uma atitude. E você negou essa atitude a alguém algum dia, se isso aconteceu, peça perdão a Deus por isso. E perdoe essa pessoa. Perdoe essa pessoa, te convido a perdoar essa pessoa. Alguém disse certa vez, com bastante propriedade, e disse assim, olha, não perdoar alguém é o mesmo que tomar um copo de veneno achando que é o outro que vai morrer. Então, perdoe. Perdoe porque você estará se libertando de mágoas, de sentimentos que não vão fazer bem para a sua alma nem para o seu emocional. Então, convido a amada congregação que numa oração silenciosa, enquanto eu orarei em voz audível, façamos essa confissão ao nosso Deus. Oremos. Pai precioso, santo, justo e verdadeiro, Senhor que nos dá palavras de vida e o único que tem poder para perdoar pecados. Nós reconhecemos, Deus, nossa miséria espiritual, como somos falhos e pecadores. Reconhecemos isso, Deus. Reconhecemos que também nós ofendemos o nosso próximo e lhe pedimos sinceras desculpas por isso, Deus. Reconhecemos que pecamos contra o Senhor, contra os seus mandamentos, pecamos contra o seu amor, pecamos por não fazer o bem que nós sabemos fazer, pecamos por negligenciarmos, Deus, a missão e os dons que o Senhor nos deu na condução da Tua Santa Igreja, neste mundo. Pecamos de muitas formas, Deus, por palavras, ações, omissões, pensamentos. E lhe pedimos perdão, perdão por sermos assim. Perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados, nos restabeleça, restitua em nós um espírito voluntário, ativo, vivo, animado, Deus, para viver e para servir ao Senhor. E também lhe pedimos perdão, Deus, pelas vezes que não perdoamos as pessoas ao nosso redor, aqueles que nos ofenderam, que não perdoamos o nosso próximo. E muitas vezes nem pedimos perdão também quando nós causamos a ofensa. Nós pedimos perdão ao Senhor. E nesse momento, Deus, todos aqueles que sentirem o desejo estarão pedindo ao Senhor e declarando que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E que o Senhor nos ajude, Deus, nos ajude a tirar totalmente do coração as ofensas, que não haja mágoas em nós, mas para que tenhamos, Deus, um coração limpo e possamos viver com saúde emocional para realizarmos, Deus, a obra que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Perdão pelas nossas falhas e pecados, no nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino, como é que chama o hino mesmo, irmão? Jesus me transformou.
que é o hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Crendo que estamos perdoados pelo nosso Deus, pela nossa confissão e com o nosso espírito restabelecido diante do Senhor, daremos prosseguimento ao nosso culto, professando a nossa fé cristã, o resumo da fé cristã, através do credo apostólico. Quero convidar os irmãos para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico nesse momento. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu ainda quero convidar os irmãos para o dia do Senhor 25, que estamos estudando. Nós terminamos o estudo acerca do credo apostólico. Agora vamos estudar, começar a analisar nos próximos dias do Senhor os sacramentos. Então quero convidar os irmãos para o dia do Senhor 25. Pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então, amados irmãos, essa pergunta ela vai nos mostrar que existe um autor da nossa fé. E o autor desta fé não é o homem, não é o homem pecador. O homem pecador, ele deve ser grato se ele possuir a fé, porque a fé é um dom de Deus. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele nos ensina e nos adverte que o autor da nossa fé, ele a construiu com sofrimento. Cristo, através do seu sofrimento, ele compôs a nossa fé. A fé, ela não procede de nós mesmos. A fé, ela procede de Deus e ela é um dom. Um dom é um presente, é um galardão que Deus nos dá. Então a fé em Deus e a fé em Cristo, ela procede do próprio Deus e é operada no nosso coração através do Espírito Santo, quando nós recebemos a santa palavra do Evangelho. Eu quero convidar os irmãos para a leitura de dois textos. O primeiro em Romanos, capítulo 10, verso 17. Um texto bastante conhecido da nossa igreja e também bastante conhecido no meio cristão. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós vemos aqui que sem a pregação do Evangelho, o homem não possuirá a fé verdadeira. Ele poderá ter até uma fé em Deus, porque a natureza proclama que existe um Criador. Ele poderá até crer que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas ele não vai conhecer esse Deus, os atributos desse Deus, a vontade desse Deus, toda a revelação desse Deus, ele não vai conhecer. Ele só vai conhecer esse Deus que ele professa crer que existe, ele só vai conhecer esse Deus através do Evangelho. Veja essa sequência aqui, ó. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então veja que existe uma sequência lógica aqui que vai nos mostrar que esta fé que foi construída pelo autor da fé através do sofrimento para nos agraciar com a nossa salvação, esta fé, ela só pode ser alcançada através do ensino do Evangelho, através da palavra do Evangelho. Não há como crer em quem nós não ouvimos. Nós podemos saber que existe um Criador, nós podemos imaginar assim, falar assim, olha, deve ter um Criador, porque como que surgiu do nada? Eu não acredito que isso surgiu de uma explosão do nada. Deve ter um ser inteligente que criou. Muitas pessoas creem nisso, mas não conhecem quem é esse ser. Não conhecem que é o Deus verdadeiro. E isso só será possível através do Evangelho. E é por isso que ele vem dizer aqui, ó.
E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E eu quero convidar também os irmãos à leitura de 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Onde nós leremos os versos 23 a 25. Tendo purificado a vossa alma... vamos ler o 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então o que ele está dizendo aqui? Que nós fomos regenerados, não de semente corruptível. Porque se a fé tivesse sido produzida pelo próprio homem, seria uma semente corruptível. Porque o homem, desde a queda de Adão, ele já está corrompido pelo pecado. E a inclinação do homem para o mal. Então, se a fé é produzida pelo próprio homem, como alguns acreditam, não, olha, eu escolhi Deus, eu escolho Deus, eu escolho ter fé em Deus. É uma decisão minha. Não, de fato, nós vamos escolher. Mas nós só vamos escolher depois que o Espírito Santo nos convencer. Se o Espírito Santo não nos convencer, nós não vamos escolher. Então, a fé, ela vai ser operada em nós pelo Espírito Santo. Se a fé procedesse do homem, seria de uma semente corruptível. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível. Como? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora olha só a comparação que ele faz. A semente corruptível seria como isto, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, se a fé fosse produzida pelo homem corrompido, pelo próprio pecador, essa fé seria comparada a isto. Tem uma glória ali, como uma flor que se abre e tudo mais, e depois ela se esvanece. No entanto, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então nós vemos que existe um autor da nossa fé. E nós vamos começar a entender os sacramentos a partir de Cristo. Porque é tudo nele, por ele e para ele. E ele tem a primazia de todas as coisas. E aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude das coisas. Então, os sacramentos só serão entendidos de fato se a perspectiva principal, se ele partir de Cristo. Então, Cristo é o autor da nossa fé e o Espírito Santo é que opera essa fé em nós. Lembrando um outro detalhe que eu sempre falo. Esta fé verdadeira não é a fé na nossa fé, mas é a fé no sacrifício de Cristo. Não é aquela fé que fala assim, nossa, a minha fé é forte, eu tenho uma fé inabalável em Deus. Não, isso é fé na nossa fé. A nossa fé é no sacrifício de Cristo. Fala assim, olha, eu sou um homem sujeito ao erro, miserável pecador, mas pelo sacrifício de Cristo eu creio que Ele me resgatou. Então eu quero responder com gratidão. Eu não vou fundamentar a minha fé na minha própria fé, mas eu vou fundamentar a minha fé no sacrifício de Cristo, que é o autor da fé através do sofrimento. E é por isso que eu sou salvo. Pergunta 66. O que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que pelo uso deles Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Irmãos, eu não vou comentar
Não vou me aprofundar, senão não teremos tempo. Mas aqui eu só vou, porque nós vamos estudar nos próximos domingos. Mas aqui os sacramentos, nós vamos entender que os sacramentos são sinais e selos, tá? O santo batismo vai nos mostrar que nós somos selados no corpo de Cristo. Selados no corpo de Cristo. Somos purificados pela água do batismo, simbolizando que nós somos purificados pela palavra de Cristo, que é o autor da nossa fé, que conquistou essa fé através de sofrimentos. Então nós somos purificados pela palavra. Isso é o santo batismo, que vai nos mostrar que somos selados no corpo e purificados pela palavra de Deus, que é pela água da palavra de Deus. E a Santa Ceia, ela vai nos mostrar que nós fazemos parte desse corpo, nós estamos em comunhão com esse corpo. Ao participarmos do pão e do vinho, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Então nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, pois o Cristo é o cabeça. Então nós vamos estudar isso a partir dos próximos domingos, mas entendendo que esses dois sacramentos foram mantidos na igreja, Cristo ordenou manter esses dois sacramentos, porque são sinais visíveis da fé cristã. E nós, toda vez que o ministramos, né, participamos dele, praticamos ele, nós estamos mostrando a nossa fé. Tá? Pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como a única base para a nossa salvação? Sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Não há outra base nem outro fundamento para a nossa salvação. Não é a nossa fé, não é a guarda de dias especiais, não é a abstinência de alimentos, não é o tipo de roupa que usamos, não é o nosso comportamento que nos salva, não é se nós nos consideramos pessoas boas ou más, não são as boas obras que nós praticamos, nada disto é fundamento da salvação. O único fundamento da salvação que é manifesto nos sacramentos é o sacrifício de Cristo na cruz. E como eu disse, se Deus nos permitir, estaremos estudando nos próximos domingos. E a pergunta 68 que vai nos levar a estudarmos mais aprofundadamente os dois sacramentos. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2. O santo batismo e a santa ceia do Senhor. Então, a partir do próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando esses dois sacramentos, o santo batismo e a santa ceia do Senhor. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 15. Este momento será oportuno para aqueles que quiserem estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Salmo 15.
Passar a palavra ao presbítero Marco, que estará ministrando o sermão nesta manhã. Bom dia a todos. Amados irmãos, eu quero convidá-los para a leitura bíblica em Mateus, capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura agora do verso 24 até o verso 30. Mateus 13, 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o ao meu celeiro. Agora nós vamos ler do verso 36 até o versículo 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais um trecho que vamos ler, ainda no capítulo 13, a partir do versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos fechar os olhos e façamos uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus justo, Deus de amor, nosso Pai amado em Cristo Jesus.
Senhor, nós estamos diante da Tua santa, poderosa e gloriosa palavra. Deus, com reverência, nós curvamos a nossa cabeça, nós abrimos o nosso coração e rogamos ao Senhor, ó Deus, nos conceda que o Teu Espírito Santo nos edifique através da Tua palavra. Nos conceda que a revelação que o Senhor deu aos Teus discípulos nos seja iluminada neste momento e possa nos transformar a mente e o coração. Senhor, que somente a Tua palavra agora seja ouvida, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que somente o Senhor, ó Deus, fale neste lugar. Nós ansiamos, ó Deus, por ouvir a Tua palavra santa. Assim te oramos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em Jesus Cristo, Jesus escolheu 12 homens. Ele os escolheu para que saíssem com Ele pregando o Evangelho do Reino de Deus. Alguns destes primeiros discípulos, chamados por Jesus, eles tinham a profissão de pescadores, eram pescadores. Os irmãos Pedro e André e os irmãos Tiago e João. Todos estes, eles deixaram as suas redes, deixaram os seus barcos para seguir Jesus Cristo e para se tornarem pescadores de homens. Quando Jesus ele lhes contou esta parábola, que nós acabamos de ler, mais precisamente a parábola da rede, eles compreenderam cada detalhe da história. Um pouco antes, Jesus havia falado do mesmo assunto na parábola do trigo e do joio. Eles perguntaram para Jesus, mas o que quer dizer essa parábola? Aqui, quando Jesus usa agora desta linguagem, eles perceberam os detalhes. Irmãos, naquela época, na época dos discípulos e de Jesus, o mar da Galileia, onde eles pescavam, esse mar, ele não naquela época, mas ele é, na verdade, um grande lago, né? É um lago gigantesco e um dos melhores lugares de pesca em Israel. As plantas que são arrastadas pela correnteza do Rio Jordão, elas são depositadas neste grande lago chamado Mar da Galileia. Essas plantas, elas atraem e alimentam cardumes de vários tipos de peixes. Há uma variedade de peixes ali muito grande. André, Pedro, Tiago e João, eles pescavam ali praticamente todos os dias. Estavam acostumados a viver nessa situação. E embora houvessem várias maneiras de se pescar, nos dias de Jesus, um dos modos de pesca mais eficientes era o uso do arrastão. Às vezes os pescadores fixavam uma ponta da rede na praia, enquanto um barco puxava a outra ponta para o meio do lago, fazendo uma curva e depois trazendo a rede de volta para a praia. Outras vezes eles saíam em 2 barcos da praia com a rede formando um círculo. E juntos os homens puxavam a rede para apanhar os peixes e juntar esses peixes nos barcos. O uso do arrastão para a pesca exigia a força de pelo menos uns 6 homens ou mais. Enquanto uns remavam, outros lançavam ou puxavam a rede. E outros ainda batiam na água para empurrar os peixes na direção da rede. Era um trabalho duro em equipe. Os pescadores mais experientes, eles procuravam localizar um bom cardume antes de começar a pesca. Uma vez lançada a rede, os homens puxavam todos os peixes apanhados para a praia. Os peixes estavam todos misturados, havia uma variedade muito grande de peixes, vinham peixes de todos os tipos. E ali eles precisavam ser selecionados depois da pesca. Eles eram escolhidos e separados. A rede
apanhava nessa pesca peixes próprios e peixes impróprios para consumo, os bons e os maus. Peixes de todos os tipos e tamanhos se debatiam ao serem puxados para a praia, mas muitas espécies eram consideradas como impuras. De acordo com as normas de alimentação dos judeus, alguns peixes não poderiam ser consumidos. Peixes sem barbatanas e sem escamas não podiam ser comidos. Eles tinham que ser lançados de volta à água. Os peixes pequenos também eram devolvidos ao mar. Somente os peixes em condição de serem comidos e negociados eram apanhados e colocados nos recipientes adequados. Essa era a separação. Era esse o processo de pesca que esses homens estavam acostumados, habituados a fazer. A classificação dos peixes é o que determinava o valor da pesca. Então, alguém poderia pescar muitos peixes e ter feito uma pesca ruim, caso pegasse uma quantidade muito grande de peixes impróprios ou muito pequenos. Só depois da separação dos peixes, eles poderiam avaliar se a pesca havia sido boa, se a pesca havia sido lucrativa ou não. Meus irmãos, contextualizados agora da situação, eu os convido a perceberem que Jesus, ele aqui entra no mundo dos seus discípulos com esta parábola. Eles sabiam exatamente sobre o que Jesus estava falando. Jesus não está os ensinando a pescar peixes. Jesus, ele fala a linguagem deles com o propósito de lhes ensinar uma verdade espiritual acerca, não de peixes, mas do reino de Deus. Vejam o que ele diz aqui no versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a... Jesus usa a parábola da rede para descrever um aspecto futuro do reino de Deus, de grande importância e de grande seriedade para todos nós. O dia do juízo final, quando Jesus Cristo fará a grande e eterna separação entre justos e ímpios e selará o destino eterno de todos os homens, de todas as pessoas. Isso fica evidente na explicação que o próprio Cristo nos dá desta parábola. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós lemos versículos 49 e 50. Percebam, irmãos, a semelhança dessa explicação com a explicação da parábola do joio e do trigo. Percebam, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus usa uma linguagem simbólica e transfere a mensagem das parábolas para o destino espiritual do homem: céu ou inferno. Na parábola do trigo e do joio, o destino do homem é o céu, onde os justos resplandecerão como o sol, ou o inferno, onde os que praticam a iniquidade serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. A mesma verdade é afirmada na parábola da rede. Os maus sendo separados dos justos e tendo o inferno como destino eterno. Agora,
Percebam, irmãos, que a ênfase de Jesus não está no ato da pesca em si, mas na separação dos peixes bons e ruins. Antes que haja a separação dos peixes bons e ruins, o que é preciso? Lançar a rede para poder pescá-los. Jesus escolheu seus discípulos para serem pescadores de homens, ou seja, lançar as redes do Evangelho com a pregação, como o pastor acabou de citar aqui, para que ouçam a palavra, para que a fé seja gerada no seu coração, como um dom de Deus, e para que esses pecadores sejam chamados para o reino de Deus. Os pescadores não podem escolher os peixes enquanto estão pescando. Qualquer tipo de peixe pode vir na rede. Do mesmo modo, os seguidores de Jesus, e aqui eu vou dizer, a igreja de Jesus Cristo, escolhida para ser pescadores de homens, não tem como selecionar quando e a quem proclamar o Evangelho. Agora eu vou falar de Jesus, agora eu vou proclamar o Evangelho, agora não. Para esse eu vou proclamar, para aquele não. Usando as palavras de outra parábola, os servos saem pelas ruas e reúnem todos os que se encontram, tanto bons como maus. Se você quiser acompanhar Mateus capítulo 22, no versículo 10, aqui versículo 8, Mateus 22, 8. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Convidaram, chamaram todos que encontraram, bons e maus. O apelo do Evangelho, ele é dirigido a todas as pessoas, sem discriminação. O convite para vir a Cristo e ser salvo, ele deve ser dirigido a todos, sem acepção de pessoas. Essa tarefa Cristo deu à igreja, e ela deve ser executada continuamente até o dia do retorno de Cristo. Agora existe uma tarefa que não compete à igreja fazer. Esta tarefa que não compete a nós fazer como igreja é a separação dos justos e ímpios. Essa tarefa será feita no dia do juízo final. Isso compete a Cristo e ele delegou essa tarefa aos anjos. Perceba que na parábola da rede, os pescadores lançam a rede, juntam o que conseguiram e separam os peixes. Na explicação de Jesus, são os anjos que vêm e separam ímpios e justos. Assim, podemos deduzir que os discípulos de Jesus também pertencem à multidão da qual os anjos recolherão os ímpios. Os ímpios serão retirados da multidão dos justos por meio dos anjos. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Em suas parábolas, Jesus deu ênfase a essa separação eterna que vai acontecer no dia do juízo. Nós olhamos para as parábolas e nós vemos essa separação acontecendo a todo instante. A parábola das 10 virgens, dos talentos, das ovelhas e bodes, a parábola do rico e Lázaro. A todo momento, Jesus está ensinando sobre a separação que será feita entre justos e ímpios, sobre o destino final do homem, céu ou inferno, a glória resplandecendo como sol na presença de Deus, ou a fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Não há um meio termo. Agora eu vos pergunto, quem são os peixes bons? Quem são os peixes adequados? Quem são os justos que vão ser separados dos ímpios para entrar no reino eterno de Deus? Quem são, amados irmãos? Primeiro, com certeza, não são as pessoas que fizeram boas obras e por isso merecem o céu. Nós sabemos disso. Segundo, também não são os religiosos que se dizem crentes, mas que não fazem a vontade de Deus. Tem muita gente que pensa assim, isso nós já ouvimos muito. Eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu ajudo os pobres, eu faço boas obras, eu pratico caridade, eu sou uma pessoa boa, eu vou na igreja todo domingo. Eu vou ter um lugar no céu, tenho certeza. Esse tipo de orgulho, isso é um orgulho, isso é ilusório, isso leva à perdição. Vamos ver Lucas capítulo 18. Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Lembra que o pastor disse sobre a fé na sua própria fé? O fariseu, posto em pé, versículo 11, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Este quem? O publicano. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu sou uma boa pessoa. Isso é um orgulho ilusório, mais uma vez. Os peixes bons, o trigo, eles são pecadores, como todos os outros. Porém, pela graça de Deus, foram redimidos no sangue de Cristo. E nasceram de novo pelo Espírito Santo. Apocalipse 22, 14. O justo, o trigo, o peixe bom,
o escolhido de Deus, ele é pecador como os outros. Não é melhor do que ninguém. Ele não é especial. É um pecador que pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, não foi nada que ele fez, não foi nada dele, mas apenas e tão somente a graça de Deus. São aqueles a quem Deus derramou a sua graça e os fez novas criaturas em Cristo. Herdarão o céu por causa da graça de Deus em Cristo. Os escolhidos do Senhor serão tomados pelos anjos e conduzidos à vida eterna, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mais uma vez, refazendo as palavras que o pastor acabou de dizer. A graça, a fé que Cristo construiu com o seu sofrimento. Não nós. Não o nosso conhecimento da Bíblia. Não o tanto de vezes que nós somos à igreja, os nossos conhecimentos dos documentos confessionais, os nossos conhecimentos teológicos, a nossa bondade, são os méritos de Cristo, e somente eles. E quanto aos maus e os ímpios, aqueles peixes ruins, o joio, quem são eles? O que será deles no futuro? O termo maus, usado na parábola onde nós lemos, aponta não só para pecadores rebeldes do mundo, que estão fora da igreja, praticando iniquidades, praticando maldades, aquelas pessoas que não querem nem saber ouvir de Deus, que debocham, que tripudiam da fé. Não são somente estes, mas também aquelas pessoas que na sua aparência fazem parte da igreja. Aparentemente têm uma vida santa, cultuam ao Senhor, participam dos sacramentos, mas o seu íntimo, lá no íntimo, não amam sinceramente a Cristo. São os hipócritas que podem até confessar o credo apostólico, conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e de Apocalipse a Gênesis, conseguem citar textos bíblicos de frente para trás, de trás para frente, de ponta cabeça. Podem até ser membros de uma igreja cristã fiel, mas os seus corações, como diz em Marcos capítulo 7, versículo 6, estão longe do Senhor. Amados, o Senhor conhece o coração de cada um, as suas intenções e as suas ações antes de serem ainda externadas e executadas. E por isso, o Senhor há de julgá-los no dia final, segundo as suas obras. A Bíblia nos aponta para a vergonha e perdição que estes ímpios passarão no dia do juízo, por terem vivido na hipocrisia de uma falsa religião. Vamos juntos ler Mateus capítulo 7. A partir do 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Duras palavras, amados irmãos.
Duras palavras. Não sou eu que estou dizendo. Não foi nenhum teólogo que disse. Foi Cristo, o Senhor. Muitos naquele dia. Senhor, nós profetizamos no Teu nome. Eu pregava no Teu nome. Expulsei demônios no Teu nome. Fiz milagres em Teu nome. E ouvirão: nunca vos conheci. Apartai-vos. 1 de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mais uma vez, duras palavras. A Bíblia nos adverte com tristes exemplos de pessoas que estavam na igreja, participavam da igreja, mas amaram o mundo e se perderam. Nós poderíamos ficar aqui lendo várias e várias passagens. A mulher de Ló, Gênesis 19, 26. Judas, Mateus 27, 5. Judas, Demas, 2 Timóteo 4, 10. E tem muitos outros exemplos. Aqueles que mantêm os seus corações duros, são cristãos apenas superficialmente, nominalmente. Amam os bens e os prazeres do mundo. Estão na igreja, mas de fato, amados, não pertencem a ela. Não pertencem à igreja de Cristo. Estão no nosso meio, mas não são dos nossos. De fato, estes sofrerão a penalidade eterna e serão banidos da face do Senhor para sempre. No dia do juízo final, os anjos de Deus virão e os separarão do povo de Deus. Os lançarão no fogo ardente, reservado para eles, para Satanás e seus anjos caídos. Nós estamos aqui em 1 de João. Vamos abrir em Apocalipse 21. Está do lado. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E no 22, versículo 15, fora ficaram os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmãos, não podemos tratar de um assunto tão sério com frieza e indiferença. Não podemos. Jesus, cada vez, de novo, repetiu esse assunto para nos advertir do perigo grande e grave para aquele que se descuidar. Percebam que ele ensinou muitas parábolas sobre o juízo final
e o destino eterno dos homens. Na verdade, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Nos seus ensinamentos, Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Com vistas a quê? A nossa advertência. Só em Mateus 13 que nós lemos, ele tratou duas vezes do mesmo assunto, num único discurso que deu aos discípulos. Por que ele repetiu esse assunto, irmãos? Por que será que Jesus falou tantas vezes sobre o juízo final, sobre o inferno, sobre a separação do justo e do ímpio? Por quê? Porque ao contrário do que pensam, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O prazer do Senhor está em que ele se arrependa e viva. O Senhor Jesus não quer que nenhum de nós se perca. Por isso, Ele nos alerta quanto ao nosso destino. É bom, irmãos, que cada um de nós atente para este assunto e examine o próprio coração. Que tipo de cristão eu sou? Eu creio que Jesus vai voltar para julgar os vivos, para julgar os vivos e os mortos. Mas será mesmo que essa verdade, ela tem me motivado a aguardar pelo Senhor com fidelidade? Isso tem feito de mim um cristão mais zeloso? Ou eu tenho vivido tanto para mim mesmo, tenho vivido tanto com as minhas próprias aspirações, que eu não me ocupo mais com as coisas do alto? Que tipo de vida você tem levado? Que tipo de peixe você tem sido? A Bíblia nos chama a examinar nós mesmos para ver se estamos na fé. Segundo aos Coríntios 13, 5. Se por acaso a sua consciência o acusar de ser um cristão infiel ou hipócrita, arrependa-se. Peça perdão a Deus e que Ele transforme a sua vida. Nesta parábola, Jesus nos chama não só a olhar nós mesmos, mas também a atentar para aqueles que estão se perdendo neste mundo. Cristo nos encoraja como igreja a lançar a rede do Evangelho no mar deste mundo. Por isso eu vos digo, deem testemunho de Cristo aos outros. Tragam-nos para a igreja. Quando foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja com você? Quando foi a última vez que você falou ansiosamente de Cristo para alguém? Façam com que ouçam o Evangelho da salvação. Anunciem a eles o amor de Cristo. Mas digam também que em breve, muito em breve, Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. Quando então a separação entre o ímpio e o justo acontecerá. Diga-lhes com urgência que aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê será condenado, e sobre ele permanece a ira de Deus. Marcos 16, João 3:36. Irmãos, nós conversamos sobre tantas coisas com os nossos amigos e parentes. Falamos sobre negócios, falamos sobre futebol, sobre política. Falamos de tantas coisas, futilidades. Por que não compartilhamos também com eles as coisas eternas, para que se rendam a Cristo
e sejam salvos. Que Deus nos dê sabedoria, compaixão e coragem para fazer isso. Coragem. Peça a Deus que lhe dê coragem. Pois o que o Senhor está nos falando sobre o que vai acontecer no último dia, irmãos, isso não é um conto de fadas, não é uma história para passar o tempo. É a pura e urgente realidade, a mais pura verdade. O Senhor é aquele que não pode mentir. Ele é a própria verdade. E o que Ele falou há de se cumprir. A salvação eterna da igreja, bem como a condenação eterna dos ímpios, são realidades irrefutáveis, das quais nós não podemos fugir. Mateus, apropriadamente, ele fecha a série das 7 parábolas do capítulo 13 com a parábola da rede. Mateus, ele faz uma série de exposição dessas 7 parábolas de Jesus, ele fecha com a parábola da rede. 7 é o número da perfeição de Deus, indica que o juízo será uma realidade. Essa última parábola nos lembra a certeza do dia do juízo final. Nós não sabemos quando será. Pode ser daqui muitas gerações. Pode ser no próximo instante. Nós não sabemos. E por essa razão, nós devemos estar sempre atentos e vigilantes, aguardando com temor e santificação a volta gloriosa de Cristo. Além disso, devemos pregar o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho para que as ovelhas de Cristo ouçam a sua voz e o sigam. E quando o seu rebanho estiver completo, o Senhor rasgará os céus, cercado de milhares de anjos, para julgar os vivos e os mortos. Quando a última ovelha do rebanho, a última ovelha, o último escolhido for alcançado, o Senhor vai rasgar os céus com seus anjos para julgar os vivos e os mortos. A volta do Senhor é iminente. E então virá o fim. E os justos estarão com Cristo, amados, para todo sempre. Em Hebreus 9, 27 e 28, na carta aos Hebreus, o autor, no versículo 27, ele diz assim: e assim, Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus morreu para tirar os pecados de todos? Não, de muitos. Dos seus escolhidos, dos justos, do trigo, dos peixes bons. A rede do Evangelho, amados irmãos, está sendo lançada. A rede está sendo lançada. A pesca está sendo feita. E a separação dos peixes bons e ruins, ela está para acontecer. Vai acontecer a qualquer momento. O juízo virá para todos. Todos. Qual será o nosso destino final?
Não haverá segunda chance após a morte ou no dia do juízo. Não haverá quem recorrer. Quem creu em Jesus será salvo. Simples. E quem não creu será condenado. Simples. O nosso destino está diretamente ligado, amados irmãos, à nossa relação com Jesus aqui na terra. Eu os convido à leitura em João, capítulo 5. João 5, do 22 ao 29. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Quem crê em Jesus e o ama verdadeiramente, ouvirá da boca do próprio Cristo: venha, servo bom e fiel. Venha, servo bom e fiel. Entre no reino eterno. Mas aqueles que o negaram e o desprezaram em suas palavras e suas obras, ouvirão de Jesus: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, os que praticam a iniquidade. Vão para o fogo eterno. Jesus virá em breve. Ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para separar os maus dos justos. De que lado você estará? Você está preparado? Preparada para se encontrar com Ele? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém. Eu quero convidar a amada igreja, como resposta a esse sermão, nós louvaremos ao Senhor com o Salmo de número 1.
pastor Messias para nos conduzir a Deus em oração, após a oração a bênção e os avisos. Oremos, irmãos. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Oremos uma oração de encerramento, após a oração a bênção. Pai eterno, santíssimo, glorioso, Deus justo juiz, que concedeu toda a autoridade ao seu Filho Jesus Cristo, que virá a julgar os vivos e os mortos. A Ti, Deus, nós entregamos este culto que lhe foi prestado nesta manhã. Sua palavra, Deus, que foi pregada, muitas vezes com palavras difíceis, mas é a Tua verdade, esta verdade, Deus, produz a vida. Por isso, Deus, nós o tememos com adoração e com gratidão pelas Tuas misericórdias, também reconhecendo que a justiça será feita e todo o mal cometido no mundo será pago, em alguns na carne de Cristo na cruz, em outros na própria carne no juízo eterno. Por isso, Deus, nós Te agradecemos por ter enviado Cristo e por podermos estar nele, Deus, submetendo-nos à bondade do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela nossa salvação e pedimos, Deus, que o Senhor acenda a chama do Teu amor no coração daqueles que estão inconstantes, que estão na dúvida, que estão temerosos, que estão andando em trevas, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua graça. Que essas pessoas possam reconhecer o Seu amor, reconhecer que são pecadores, mas que o Senhor os amou e o Senhor quer salvá-los, Deus, e tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome. Despeça-nos em segurança, dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na Sua santa presença. E pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz estenda a mão aos que estão feridos, traga paz aos tentados, Senhor, traga paz aos aflitos. Se for da Tua graça, que o Senhor conceda cura àqueles que estão enfermos. Abençoe a nossa nação, ó Deus, que possam haver leis mais justas. Levante homens, Deus, que possam fazer leis mais justas, beneficiar o Teu povo. Pedimos que o Senhor abençoe todo o Seu povo, espalhado em toda a face da terra. Pedimos que o Senhor nos permita vencer a próxima semana. O Senhor nos dê graça e que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. E também lhe pedimos paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Peço que os irmãos se